Boa tarde a todos os participantes desse workshop. Meu nome é Alexandre Araújo e é uma satisfação poder participar dessa discussão sobre arquiteturas pedagógicas. Estarei apresentando um recorte da minha dissertação, uma pesquisa sobre as mudanças das práticas pedagógicas decorrentes da utilização de objetos de aprendizagem. Orientado pela professora doutora Rosane de Aragão Nevado, obtive o título de mestre em educação na linha de pesquisa de educação à distância pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, em 2009. Entre os assuntos discutidos atualmente no campo educacional está a qualidade dos cursos na modalidade à distância, os quais, na sua grande parte, se utilizam de novas tecnologias. Entre as várias opções de cursos superiores oferecidos na modalidade à distância, a área que mais oferece cursos no Brasil é a formação de professores. Para responder às demandas de formação de professores em serviço, a Faculdade de Educação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul implantou em agosto de 2006 o curso de Licenciatura em Pedagogia à Distância, PEAD, para professores das séries iniciais que lecionam em escolas públicas, com o princípio de preparar professores para a recriação das práticas, ao ampliar o conhecimento e o pensamento sobre o fazer pedagógico. Nesse contexto, é interessante pensar na formação matemática, apresentada num curso de Pedagogia à Distância, uma vez que pesquisas apontam que na maioria dos cursos de pedagogia são proporcionadas poucas discussões sobre a aprendizagem da matemática nas séries iniciais. O curso de Licenciatura em Pedagogia, modalidade à distância, foi organizado para atender 400 alunos, professores de escolas públicas na educação infantil ou séries iniciais do ensino fundamental em exercício, não graduados ou graduados em outras áreas. Para dar suporte aos alunos, foram criados 5 polos. Nesses polos, os alunos têm encontros presenciais no início e no final do semestre, com tutores, professores e colegas, além de ter à sua disposição computadores com internet de banda larga para a realização de suas atividades. E para que exista a comunicação entre os saberes e a interdisciplinaridade, a grade curricular do curso não foi organizada em disciplinas, como a maioria dos cursos. Optou-se pela criação de eixos temáticos. Os eixos articulam as atividades do semestre, os conhecimentos teóricos e práticos. Sua principal função é mostrar a direção do foco da abordagem em cada atividade ou conteúdo específico. Cada eixo articulador corresponde a um semestre letivo, num total de 9 eixos. Os eixos são desdobrados em interdisciplinas, as quais devem ser compreendidas, conforme Nevado, Carvalho e Menezes, não como uma disciplina, mas como um campo de abordagem de um tema amplo, o qual apresenta várias possibilidades de enfoques temáticos, além de apresentar atividades relacionadas a outras interdisciplinas. No eixo 4, são desenvolvidas as interdisciplinas que discutem projetos para ambientes educacionais, entre elas a interdisciplina na qual os alunos professores discutem seus conhecimentos e concepções sobre matemática e sobre aprendizagem matemática. A interdisciplina Representação do Mundo pela Matemática foi planejada com o objetivo de qualificar o trabalho dos professores em formação, contribuindo com recursos digitais, não digitais e alternativas que permitissem às alunas professoras repensarem seu trabalho, com a intenção de aprimorá-lo no futuro. Para que essa proposta atingisse o objetivo, os materiais produzidos deveriam ser capazes de estimular as alunas professoras a desenvolverem seus próprios materiais, os quais deveriam ser utilizados em suas salas de aula. Para isso, a equipe de desenvolvimento procurou criar arquiteturas pedagógicas que não se semelhassem a livros impressos, mas que de forma coerente refletissem os pressupostos do curso, promovendo situações de aprendizagem interativas, utilizando-se de forma criativa as tecnologias. Nesse contexto, foram desenvolvidas as atividades a serem propostas na interdisciplina, tendo como pressuposto epistemológico a psicologia cognitiva, com ênfase na epistemologia genética de Jean Piaget e a teoria dos campos conceituais de Vernon. Para facilitar a organização desses materiais, a interdisciplina foi dividida em 3 grandes blocos, chamados de módulos. Essa figura ilustra a dinâmica que articula os conceitos trabalhados na interdisciplina. Os balões com contorno destacado são os módulos tratados na interdisciplina. Os conceitos apresentados nos balões com linhas contínuas, sem negrito, são os que foram diretamente abordados, envolvidos em atividades obrigatórias. Os balões com contorno tracejado apresentam os conceitos que foram abordados mais pontualmente, usados em exemplos e foco de intervenções e ações específicas.
Cada módulo é composto por atividades obrigatórias e complementares, que foram disponibilizadas às alunas professoras semanalmente. As obrigatórias consistiam em desenvolver uma nova atividade baseada em outra apresentada pelo curso. Essas atividades, desenvolvidas pelas alunas professoras, deveriam ser aplicadas em sala de aula, com seus alunos, e posteriormente relatadas quanto às dificuldades e alterações baseadas na prática. Após esse processo, os relatos deveriam ser publicados de forma online nos wikis. As postagens eram analisadas e comentadas pelos tutores, que expressavam a qualidade do trabalho, elogiando o desenvolvimento das alunas professoras ou solicitando que as atividades fossem reorganizadas. A seguir, apresentarei duas atividades realizadas pelas alunas professoras do PEAD. A primeira atividade foi apresentada no bloco Espaço e Forma, e convido o aluno a passear pelo site Google Maps e conhecer as possibilidades que essa ferramenta oferece. Após a exploração do site, as alunas professoras são solicitadas a localizar suas cidades de origem, discutir as escalas e traçar rotas. Após a interação das alunas professoras com a ferramenta, algumas possibilidades e indagações são apresentadas às alunas professoras. A segunda atividade que destacamos é o empilhamento de cubos, um objeto que permite a representação bidimensional de uma construção com cubos. Neste objeto, é possível desenhar uma composição de cubos e visualizar sob diferentes pontos de vista. Ao observarmos as representações dos diferentes pontos de vista de uma mesma composição, não é evidente que os diferentes desenhos pertencem à mesma composição de cubos. A utilização do empilhamento de cubos pode ser paralela ao uso de folhas quadriculadas. Assim, trabalha-se com representações verbais, da ação, pictóricas e computacionais. Na página do curso estão disponíveis todas essas atividades, além de outros materiais como textos, objetos, vídeos e sugestões de trabalho com material dourado, ábaco, entre outros. Esse banco de atividades conta com 344 propostas de atividades, elaboradas para desenvolver conceitos matemáticos, desenvolvidos na interdisciplina. Bem, o objetivo da interdisciplina foi qualificar o trabalho das alunas professoras, contribuindo com materiais e alternativas que permitissem às alunas professoras repensarem seu trabalho com a intenção de aprimorá-lo no futuro. A interdisciplina parte da hipótese que, ao vivenciar e refletir sobre sua posição de aluna, a aluna professora reconstrói suas estruturas, reorganizando suas concepções e metodologias. E para compreender as contribuições da interdisciplina no trabalho em sala de aula, foram analisados os registros nos ambientes virtuais do curso, entrevistas com as alunas professoras e observações de aulas das alunas professoras. Tais dados foram examinados, tendo como objetivo verificar a repercussão da interdisciplina na representação do mundo pela matemática nas práticas pedagógicas de professoras, alunas do PEAD, das séries iniciais do ensino fundamental, considerando 4 categorias características desta prática dentro do contexto do PEAD: contextualização com a realidade do sujeito e com a vida cotidiana, atividades cooperativas, conexões entre temas matemáticos e outras disciplinas e utilização de materiais concretos. Na categoria que aborda conexões entre temas matemáticos e outras disciplinas, foi analisado como as alunas professoras realizam as articulações entre temas matemáticos e outras disciplinas nas atividades propostas aos seus alunos. Esse comentário, extraído de um dos ambientes virtuais do curso, é um exemplo de atividade elaborado a partir das intervenções realizadas na interdisciplina. Aqui, ela apresenta que conseguiu globalizar as duas interdisciplinas, representação do mundo pela matemática e representação do mundo pelos estudos sociais. E utilizando o Google Maps, a aluna professora utilizou um recurso da web para trabalhar conceitos matemáticos, distâncias e coordenadas cartesianas, articulados com conceitos de estudos sociais, localização e pontos cardeais. Essa integração das disciplinas proporcionou ao aluno uma situação onde seus conceitos matemáticos e seus conceitos de estudos sociais foram transformados, articulando diferentes esquemas para a resolução do problema. Outra contribuição na utilização dos recursos da interdisciplina Representação do Mundo pela Matemática foi a exploração de materiais concretos. Segundo a epistemologia genética de Jean Piaget, crianças com idades entre 7 e 12 anos
caracterizam-se pelo aparecimento das operações, as ações em pensamento. Nessa fase, as crianças ainda dependem dos objetos manipuláveis para que as ações se constituam em conceitos. Por essa razão, elas podem não conseguir apropriar-se de um conceito quando não são utilizados materiais manipuláveis. As postagens realizadas pelas alunas professoras nos ambientes virtuais mostram que elas utilizaram materiais manipuláveis para iniciar o processo de construção de conceitos matemáticos. Um exemplo é a postagem da aluna professora B, explicando como poderia explorar com seus alunos o objeto fábrica de cubos. Utilizaria caixas de fósforos pequenas para que fizesse uma construção e pediria que representassem no papel. A análise dos materiais desenvolvidos pelas alunas professoras evidenciaram que elas demonstraram compreender a importância da manipulação de objetos, levando o aluno a refletir sobre suas ações, demonstrando consciência de suas ações e da apropriação de novos conceitos. Durante este trabalho, observou-se que a interdisciplina Representação do Mundo pela Matemática apresentou atividades de aprendizagem que envolveram os conceitos matemáticos trabalhados nas séries iniciais, permitindo um papel ativo das alunas professoras no sentido de confrontar suas práticas pedagógicas com os conceitos abordados durante a disciplina. A partir das leituras propostas e atividades desenvolvidas, suscitou uma nova visão sobre a matemática, concebida como uma disciplina de utilidade prática e necessária para resolver situações do nosso cotidiano. Essa mudança é resultado de uma proposta na qual as alunas professoras participaram ativamente nas construções, vivenciando o papel de aluna e de professora. Essa experiência levou todas as alunas professoras pesquisadas nesse trabalho a colocarem em prática as atividades apresentadas na interdisciplina. Todas elas seguiram reconstruindo as atividades originais de acordo com as novas necessidades. Essa reconstrução é o resultado da apropriação de novas práticas metodológicas pelas alunas professoras. Entendo que o fato de elaborar uma atividade e implementá-la seja uma condição necessária, ainda que possa não ser suficiente para a transformação das concepções sobre a aprendizagem de um professor e para a prática reflexiva e inovadora. Ao interessar-se pela atividade e seus resultados, a aluna professora analisa e pode retirar da situação elementos que são interessantes, conforme o estágio em que ela se encontra. Ao interessar-se pela atividade e seus resultados, a aluna professora analisa e pode retirar da situação elementos que são interessantes, conforme o estágio em que ela se encontra, reconstruindo seus conceitos num patamar diferente da ação inicial. A interdisciplina Representação do Mundo pela Matemática contribuiu para a formação pedagógica dessas alunas professoras, apresentando a matemática em uma concepção diferente da tradicional, ampliando as aprendizagens do curso do magistério. Pode-se dizer que o material utilizado na representação do mundo pela matemática repercutiu nas aulas de matemática dessas alunas professoras, consolidando a necessidade de interação dos alunos e de atenção ao pensamento, mostrando que a matemática não se resume a fazer contas e decorar algoritmos. Acredito que as contribuições ultrapassam nossos ambientes virtuais, onde as alunas professoras postaram seus trabalhos e registraram suas ideias. A consolidação dessas contribuições são vistas nas salas de aula dessas alunas professoras, quando seus alunos conseguem resolver seus problemas do cotidiano usando conceitos matemáticos, trabalhando em equipe e estabelecendo relações entre conceitos matemáticos e outras disciplinas, transformando as atividades das aulas de matemática em atividades interessantes, podendo chegar à mesma conclusão da aluna professora C, que registrou no seu portfólio de aprendizagem: eu adorei as atividades de matemática. Achei que jamais diria isso. Espero num curto espaço de tempo ter dado uma ideia do trabalho e das contribuições que essa interdisciplina trouxe à formação dos professores. Bom, as dúvidas vocês podem perguntar para a professora Rosane, a minha orientadora e coordenadora do PEAD. Muito obrigado.